Chegamos para mais um Habla Empreendedora. Eu sou a Roberta da Trindade e hoje o programa... Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de falar tema, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já travou na hora de se comunicar? Ou você já ouviu falar ou tem a tal da fome emocional? O programa de hoje está incrível. A gente vai falar sobre quando o corpo fala da forma original e fala da forma figurada também. Para o programa de hoje, eu estou com duas pessoas especialistas incríveis. A Camila Sbardella. Camila, você já conhece, ela já esteve no Habla Empreendedora fazendo podcast na rádio. A Camila, ela é nutricionista, só que ela faz um trabalho muito incrível, trabalhando também com a nutrição de uma forma integral, integrativa. Estamos também aqui com a Kátia Schuster. A Kátia, que é professora de alemão, ela tem um projeto chamado Alemão Já. Ela vai contar tudo pra gente. Nos 2 primeiros blocos, Camila Sbardella. Nos 2 últimos blocos, Kátia Schuster, falando sobre alemão. Não falando alemão, falando sobre o alemão, tá bom? Camila, seja bem-vinda novamente ao Habla Empreendedora. Um prazer Obrigada. E uma honra recebê-la de novo. Obrigada, a honra é minha, o prazer é meu. Você sabe, né? Terças às 20h30 e domingos ao meio-dia, um encontro marcado aqui com essas maravilhosas empreendedoras, entregando tudo, ouro em pó aí para vocês. Camila, me conta uma coisa, né? Você é nutricionista. Em que momento da sua carreira ou da sua trajetória você percebeu que nutrição não é só sobre alimentação? Essa é uma resposta um tanto quanto curiosa, porque, na verdade, eu percebi isso quando eu já não estava mais trabalhando com nutrição. Ai, sério? Eu fiquei afastada da nutrição em mais ou menos 8 anos. Cargo público, né? Não. Não? Não. Eu estava trabalhando com gestão, né? Saí da nutrição, tive um cargo público também na nutrição, trabalhei com a saúde pública um tempo. E quando eu saí da nutrição, um tempo depois, isso foi o ano passado, eu comecei a sentir no meu próprio corpo, né? Que quando eu comia, eu sentia culpa por estar comendo alguma coisa, eu ficava naquela tensão e eu não conseguia ter um resultado. E quando eu falei, não, peraí, Camila, autoconhecimento, entende o teu corpo, entende teus sentimentos, tuas emoções, e aí eu parei de me culpar. Eu pensei, não, peraí, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, não é porque eu comi agora um pedaço de bolo que eu vou ter que sentir culpa. Uhum. A minha próxima refeição vai ser uma refeição, né, saudável. Compensatória, como dizem. Ou não compensatória? Não, o compensar também, ele é errado. Também é errado. Também Olha é aí, errado. gente, já tô fazendo errado. É porque, na verdade, quando você pensa em compensar alguma coisa, você vai seguir um ciclo totalmente errado. O que acontece? Quando você come alguma coisa que não é dentro do padrão considerado saudável, quando você voltar à próxima refeição, segue ela normalmente. Uhum. Tem pessoas que fazem o quê? Elas comem muito no sábado e no domingo elas não comem nada. Elas fazem um detox. E é errado, porque você está dando 2 choques no teu organismo. E o ideal é que você mantenha um padrão, mantenha uma constância. E não é porque eu comi um bolo agora que depois eu vou comer o resto do bolo. Uhum. Né? Eu comi um pedaço, depois eu comer o resto. Eu acho que tudo é questão do equilíbrio, não é? Sim. Eu tô com vontade hoje, uma vontade imensa de comer uma pizza. Você vai comer um pedaço para saciar aquela vontade. Eu acho que o equívoco está em comer uma pizza inteira. Exatamente. Esse é o problema. É esse o teu ponto, Camila. Isso. É isso que você ensina para as pessoas que vão no teu consultório. Na verdade, vai muito além disso, né? Tá. É o entender o porquê da vontade. Porque todos nós temos vontade de comer um doce, comer um salgado, comer uma pizza, comer um hambúrguer. Uhum. Mas a maioria das pessoas, elas estão repetindo muito esse padrão
dessa vontade. Então, todos os dias, vontade de comer um chocolate. Todos os dias, vontade de comer um doce. Todos os dias, vontade de comer uma comida mais gordurosa, que são comidas mais palatáveis e que acabam abraçando mais, dando um colinho pra gente. Às vezes não é pela comida, mas é pela sensação que a comida traz, é isso? Exatamente. E aí, esse é o grande problema, porque a partir do momento... Vamos pegar o chocolate como exemplo, que eu acho que é o mais comum e é o mais fácil, né? Que todo mundo vai no mercado, padaria, farmácia, todo lugar tem chocolate. A pessoa tá com vontade de comer um chocolate, tá? Pessoa acima do peso, né? Tá querendo emagrecer. Mas ela está ou é ansiosa. Ou tem vários bloqueios e cargas emocionais. O que ela vai fazer? Ela vai sentir aquela vontade louca de comer o chocolate, ela vai comer o chocolate. E ela não vai comer um pedacinho, ela vai comer a barra. E aí, o que acontece depois? Vem o sentimento de culpa. Aí, desse sentimento de culpa, que ela vai engordar mais ainda. Que ela vai carregar com ela isso. É um círculo vicioso. E aí, depois, ela não consegue se livrar disso, porque o chocolate abraçou ela naquele momento. Aí ela cria uma imagem de que quando ela tiver ou ansiosa ou quando tiver triste, ela acaba comendo chocolate, sem contar o açúcar que vicia, não é isso? Na verdade, dá para falar que essa relação é uma relação narcisista, né? Porque o chocolate, ele vai te abraçar, ele vai te dar amor, te dar carinho no 10, 15 minutos, meia hora depois que você comeu, e depois ele vai te dar uma rasteira. Porque a tua mente vai ficar, não, peraí, eu não podia ter comido, eu comi muito, e isso vai virando uma bola de neve. A pessoa vai se culpando e vai comendo, porque ela vai ficar ansiosa por ter se culpado, e assim vai. Enquanto ela não tratar isso, o resultado não vem. Ô, Cami, me conta uma coisa. Que sinais o corpo ele vai manifestando ou vai emitindo para mostrar que a alimentação ela está desconectada, né? Porque assim, a gente tem, claro, você acabou de falar, a gente sabe os sinais que ela emite quando a gente... tô com vontade de tal coisa. Uhum. Mas como perceber que a minha alimentação está totalmente desconectada com o meu corpo? O que você poderia dizer pra gente sobre isso? Acho que esse caminho reverso é o mais delicado. O corpo dá sinais o tempo inteiro e nós não paramos para identificar, para ouvir, para analisar esses sinais. Porque tá todo mundo na correria. Doenças de pele, a pele muito seca, dermatites, ansiedade. A alimentação, ela está totalmente ligada à ansiedade. A vontade de comer um alimento mais doce, a vontade de comer de alguma bebida também, o café. As pessoas falam, mas eu preciso tomar um café, eu passo o dia inteiro tomando café e eu sou uma pessoa ansiosa. Peraí, por que você é ansioso? Você está estimulando o teu organismo o dia inteiro com a cafeína. Então, assim, a ansiedade já é um ponto. Já é um ponto que a gente começa a identificar. É falta de sono, queda de cabelo, as mucosas muito secas. E isso quando a gente fala do físico, né? Sim. E aí o emocional tem vários outros sintomas. Eu tenho pensado um pouquinho assim, né? Pensando em mim mesma. Eu costumo pensar e dizer sobre a questão das dietas restritivas. Porque eu imagino, você, né, me falando sobre isso, eu fico pensando, a gente faz uma dieta restritiva e a gente às vezes até consegue fechar a boca e emagrecer. Mas e depois, como a gente não cuidou dessa parte que é mais emocional, o que vai acontecer? E aí a gente volta para compensação. Eu deixei de comer 2 semanas e aí eu quero compensar e comer e aí a gente engorda de novo. Ou não é nem só uma questão de engordar, mas é uma questão da saúde também. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz, porque a partir do momento que a gente restringe a alimentação de uma pessoa, principalmente uma pessoa ansiosa que está acima do peso e que a fuga dela é a comida,
restrição alimentar, ela não vai funcionar por muito tempo. Uhum. Dietas restritivas, elas são muito boas para quem tem um objetivo muito claro, um atleta, e que ele já tem o lado emocional bem trabalhado. Uhum. Ele tem consciência do porquê ele tem que comer só aquilo. Não que uma pessoa que vai fazer dieta não tenha tanta consciência, mas ela não consegue. Por quê? O psicológico dela não vai... Ele vai chegar no ponto, eu preciso comer isso. Não, espera aí, mas se eu emagrecer, não vou estar honrando a minha família. Uhum. Por exemplo, uma família que tenha sobrepeso. Se eu emagrecer, eu não vou ser amada. Porque aí puxa a criança que não foi amada, puxa a criança que foi abandonada, puxa a família que vem de uma linhagem com sobrepeso, com obesidade, com algum tipo de doença. Aí você lembra dos momentos legais com a sua família, e você não se priva daquilo e aí continua. E a questão também entra que quando a pessoa vai para uma restrição e ela não consegue seguir isso, ela vai se frustrar. Por quê? Porque ela não vai manter isso muito tempo. Tem muitas pessoas que elas vão fazer a dieta restritiva 1 mês. E depois, o que ela vai fazer? Ela vai voltar a comer do jeito que ela comia e não vai dar certo. Eu tô aqui pensando, né, no que você tá falando e eu tô refletindo, porque eu lembro, teve um momento que eu resolvi fazer um detox de açúcar. E aí eu fiquei, acho que 15 dias sem nada de açúcar, só o açúcar da fruta. Uhum. E nesse processo todo, eu deixei de tomar café com açúcar, que era um problema que eu tinha, que eu considerava, assim, para mim era um problema, né? Ficar tomando café com açúcar. E aí eu acabei deixando de tomar naquele tempo e eu acabei me acostumando. Sim, porque o nosso paladar, ele é muito adaptável. Aí a gente entra na fase infância, né? Uhum. Na introdução alimentar. A criança não sabe o gosto de nada. Uhum. Então, se você oferecer algo para ela, a primeira vez ela não vai gostar muito. Aí você vai oferecendo, o paladar dela vai acostumando. E o nosso paladar de adulto também. Claro que com o passar dos anos, nós perdemos muitas das nossas papilas gustativas, que é onde a gente sente o sabor. Mas, por exemplo, se você começar a diminuir o sal, vai chegar um ponto que a tua comida não vai ser tão salgada. Você está me descrevendo. Se eu comer alguma coisa que passou um pouquinho do sal, ou que é normal para os outros, para mim já é salgada. Eu consumo muito pouco sal. E aí acontece isso com o açúcar. Se você for diminuindo, se você for tirando o açúcar, vai chegar o ponto que você vai comer algo muito doce, ou pode ser até um chocolate mesmo, e você vai achar aquilo extremamente doce. Chegar a queimar. Eu lembro que quando eu fiquei com esse detox e depois eu voltei a comer alguma coisa com açúcar, queimava a minha garganta. Você falou do café. É a mesma coisa do café. O café bom, né? O café gourmet, aquele café grão mesmo. Uhum. Eu acho que a gente não pode nem falar de café gourmet. Eu acho que é o café em si mesmo, né? A partir do momento que você começa a tomar um café bom, você não consegue mais tomar um café ruim. E aí a mesma coisa da alimentação. A partir do momento que você tirou o açúcar, claro, você pode voltar a consumir, né? Mas você vai consumir muito menos. Muito menos. A gente, eu sei que você tem um método uma mentoria chamada Nutrir. Uhum. E essa mentoria, ela ajuda as pessoas nessa reeducação, que é uma reeducação que envolve muito mais do que somente a alimentação. Eu acho que esse é um diferencial grande dentro do seu projeto. A gente vai falar, você topa falar sobre ele no próximo bloco? Com certeza. Então, no próximo bloco, Camila volta dando várias dicas sobre nutrição integrativa. Fica aí, a gente já volta. Voltamos! Para quem está chegando agora, estou com a Camila Sbardella. A gente está falando sobre nutrição integrativa e no próximo bloco vem a Kátia falando sobre
comunicação em outro idioma, o alemão, que todo mundo diz que é impossível de aprender. Ela vai contar pra gente se é impossível mesmo. Ô Camila, a gente estava falando nos blocos anteriores, no bloco anterior, sobre essa questão mesmo do comer com culpa ou de comer com consciência. E eu tenho uma pergunta aqui para você, né? Assim, você falou muito sobre essa questão da culpa na alimentação. Mas como a gente faz? Que caminhos existem para a gente sair desse ciclo da culpa, da desconexão alimentar, assim, de forma geral? A resposta é simples: autoconhecimento. Da pressa de comer, né? O autoconhecimento, ele vai muito além do autoconhecimento que todo mundo fala hoje. Do lugar comum. Isso. O que a gente tem que entender é da onde vem a nossa vontade de comer, da onde vem a nossa ansiedade, da onde vem o nosso bloqueio. Quais são as reais causas disso? Porque hoje não, há muito tempo, na verdade, a questão de uma doença também, as pessoas não tratam a causa da doença. Elas tratam o sintoma. E aí a gente pega a obesidade nesse caso. Ninguém trata a causa da obesidade, que muitas vezes ela é emocional. As pessoas tratam o sintoma. Então, a pessoa vai fazer o quê? Vamos fazer uma bariátrica. Mas ninguém tratou a mente dessa pessoa. Ninguém tratou os traumas e os bloqueios. E todos os nossos traumas e os nossos bloqueios, eles vão refletir na nossa alimentação. Ninguém nos ensinou a comer. Ninguém. Nossos pais não nos ensinaram. Eles deram exemplos. Perfeito. Então, e outras, escola. Na escola, que eu hoje, né, há alguns anos, é período integral, as crianças almoçam, ninguém está ensinando elas a comer. Ninguém está mostrando o que elas têm que comer, de que forma, comer com calma. Aí elas chegam em casa, vão jantar com a família? Será? Aí tá o quê? O pai no celular, a mãe no celular, as próprias crianças no celular. E aí é uma alimentação inconsciente. Come, não sente nem o sabor da comida. Hoje a gente vê um fenômeno acontecendo que muitas famílias já não comem juntas, né? Porque é aquela questão da pressa ou dos compromissos, cada um tem o seu compromisso, ou cada um vai lá, come no seu quarto. Isso influencia também, né, Camila? Influencia diretamente. É um ponto muito, muito, muito importante que ninguém dá atenção. E aí as crianças com obesidade, muitas crianças com obesidade, e os pais, porque eu vou levar num nutricionista. Porque o meu filho tá comendo, porque o meu filho tá fazendo, mas pai, mãe, a culpa é de vocês. A culpa não é do filho de vocês. Se vocês não ensinaram como tem que ser, se vocês não deram exemplo, como é que você vai cobrar de uma criança que segue exemplos? Eu tenho um exemplo muito bom na minha casa, que os meus pais sempre comeram muito bem, né? Frutas, verduras. Então, eu sigo isso. E todas as refeições lá em casa sempre foram feitas juntas. Café, almoço, janta. Todo final de tarde, eles sentam tomar um chimarrão e conversar. Então, assim, são exemplos. Então, eu tenho esse exemplo do comer com calma e eu trago isso para minha vida. Agora, uma pessoa que não tem isso, ela não vai... E aqui você não está falando da exceção, né? Você está falando da regra. É regra. E aí é aí que está o ponto. Não é a exceção que vai ir um dia num fast food ou ir comer um dia uma pizza. É a regra. É isso de todos os dias. Isso. É isso da grande quantidade. Conta um pouco mais sobre a tua mentoria Nutrir. Né? Como que ela ajuda as pessoas que estão com todas essas dificuldades e muitas vezes vêm das lealdades de família a recuperar aí esse propósito mesmo de não só emagrecer, mas de fazer as pazes com a alimentação. Porque existe a fome emocional? Me conta. Existe. A maioria das pessoas, eu inclusive, você, todo mundo que está assistindo, já comeu
Não por fome física, mas por fome emocional. Que é aquela vontade louca que você tem de comer e você não sabe o que é. Uhum. Ou aquela vontade que tem que ser um doce, tem que ser... E, na verdade, você não tá com fome. Você tá com algum pico ali de algum hormônio, alguma coisa que você precisa comer. E falando sobre a mentoria eu trabalho a parte emocional. Aonde tá o bloqueio? Aonde tá o problema? Por que você come isso? Por que você toma refrigerante todos os dias? É o tratar realmente de onde está vindo isso, que muitas vezes as pessoas, como eu já comentei, elas têm que ser leais à família, eu tenho que pertencer a essa família, então eu tenho que ter o sobrepeso. E o sobrepeso, ele entra como uma defesa. Uhum. Então, se eu tiver gordinha, eu vou chamar atenção, eu vou ter amor. E se eu for magra, eu não vou mais pertencer a isso. Uhum. Então, a gente trabalha todo esse ponto, ensina realmente quais são os alimentos, o porquê dos alimentos. E a gente monta junto um planejamento. Porque Real, né? Um planejamento real, né? Para o dia a dia da pessoa, para a família da pessoa e não só para ela. Uhum. Porque quando a gente fala de dieta, é muito fácil eu chegar aqui como nutricionista e entregar uma dieta padrão, que entrega para a maioria das pessoas, só vai alterar as quantidades. Mas você vai conseguir seguir? Tá dentro da tua rotina? E aí, no final de semana, eu e a minha família gostamos de sair. E aí, você não vai sair com a sua família, ou você vai sair com a sua família e vai ser a chata. Porque eu não posso comer isso, não posso... Não, você vai entender que você pode sair, você pode comer, mas que você não precisa comer a pizza toda. Uhum. Você pode comer um pedaço. Que dica que você dá para quem quer começar a escutar o seu corpo? Eu não digo nem começar dietas, nem começar... Mas para quem está querendo começar a escutar, a ouvir o que o corpo quer dizer. Silenciar. Você tem que desacelerar. E aí, um passo bem importante, que eu acho que todo mundo deveria fazer para ter consciência de como está a alimentação. E isso é muito difícil, porque a partir do momento que você enxerga, que você está anotando, você vai ver onde está teu erro. Mas você sabe onde está o erro, mas você não consegue. É fazer um diário alimentar. Você coloca lá, o café da manhã eu comi um ovo, um pão, nananã, anota. E ao lado, coloca qual é a emoção. Quando você tiver vontade de comer um doce, por exemplo, você vai anotar. Comi um chocolate. Qual era a emoção? O que eu estava sentindo no momento que eu comi? O que aconteceu para que eu tivesse essa vontade? Uau, que dica maravilhosa. E aí você começa a analisar e você vê aonde eu estou errando. Uhum. Mas mesmo assim, você precisa de ajuda para alguém pegar na sua mão e falar, vem cá. Vamos trabalhar esse teu emocional, vamos trabalhar esse teu bloqueio, vamos montar quais são as estratégias. Sabe o que eu acho engraçado, Camila? É engraçado, mas ao mesmo tempo é triste. É quando a gente vai no nutricionista e ele fala o seguinte: faz uma atividade física. Se a pessoa ela não está conseguindo nem fazer o controle, a gestão da sua alimentação, você acha que ele vai conseguir, do nada, começar e manter uma atividade física? Todo mundo sabe que é importante, mas tem que tratar a emoção primeiro. E é isso que você faz lá no seu consultório, né? Isso. Primeiro é o emocional. E quando a gente fala de atividade física, geralmente, você tem que fazer 20 a 30 minutos todos os dias. 5 minutos, às vezes, vai fazer a diferença. Perfeito. É começar pequeno. Pequeno. É 1% melhor todos os dias. E assim, não precisa... tá todo mundo correndo, eu vou correr. Tá todo mundo indo pra academia, eu vou pra academia. Faça um esporte ou algo que você goste. Algo que te faça bem, que você tenha prazer em fazer. Claro que a musculação, ela é muito importante... para longevidade, para velhice, porque se não tivermos musculatura, nós não vamos conseguir andar, ponto. Então, isso é importante. Mas para quem está começando,
Começa com algo que você gosta. Geralmente as mulheres gostam de dança. Vai fazer uma aula de dança. Vai jogar um vôlei, vai jogar um futebol, vai fazer alguma coisa uma caminhada. Levar o cachorro passear. Vai caminhar com os teus filhos, leva as crianças no parque, brinca com eles. Doses homeopáticas, né? Começar pequeno para ir aumentando e o corpo, às vezes... É a mesma coisa da água. A água eu consumia... Quando eu era criança, pouco, eu lembro, assim. E depois, quando eu comecei a ingerir, o corpo foi pedindo. Hoje eu não consigo mais viver sem os meus 2 litros de água diários. Mas é tudo com doses pequenas, menores, não é assim? Camila, a gente está se encaminhando para o finalzinho dessa nossa conversa maravilhosa, que é uma conversa inesgotável. Então, eu já quero que você deixe as suas redes sociais, porque eu sei que lá você dá várias dicas. E aí, gente, para quem também quer saber mais, no Habla FM, no YouTube da Habla FM, tem lá a conversa, no YouTube do Habla Empreendedora tem lá a conversa que eu tive com a Camila, uma conversa de 1 hora falando sobre esse assunto. Tá lá no YouTube do Habla Empreendedora, episódio 82, se não me engano, 82. Vai lá, Camila Esbardella. Camila, deixa suas redes e deixa sua mensagem final para o nosso público. Então, rede social, Camila Esbardella, com 2 L's, o sobrenome. A mensagem é que a gente tem que começar a olhar para nós com mais carinho e com mais cuidado. E não podemos ter medo e vergonha de pedir ajuda. Porque quando a gente fala de alimentação, do corpo, da saúde, a gente tem muita vergonha. Porque o que o outro vai falar? O que o outro vai dizer? E quando você chega, por exemplo, em uma nutricionista, você tem que ser acolhida. Então, a gente tem que olhar para a gente com mais carinho e não ficar se culpando tanto, porque tem muitas coisas que nós carregamos que não são nossas. E nós precisamos olhar para isso para que todo o resto flua. Perfeito, maravilhoso. Gente, que papo incrível, né? Esse e todos os outros episódios do Habla Empreendedora na Rede TV Paraná, você encontra lá no YouTube da Rede TV Paraná e depois vai também para o YouTube do Habla Empreendedora. Lá no Habla Empreendedora a gente tem mais de 80 episódios, são mais de 100 vozes do Habla, trazendo todo tipo de assunto que é importante para a mulher, para o empreendedorismo feminino. Porque para a gente empreender, a gente precisa estar bem em diversos setores da vida, não é, Camila? E Exato. A alimentação é um fator essencial para a nossa vida. É autoestima. Quando você está bem com você mesma, todo o resto fica bom. Você consegue fazer tudo com mais amor. Quando você se cuida, você consegue cuidar do outro. E isso é alimentação. Se eu cuidar da minha alimentação, eu consigo cuidar da alimentação de quem está ao meu redor. É isso, Camila. Muito obrigada por sua vinda. E a Camila falou em autoestima, né? Então, no próximo bloco, Autoestima em Foco com a Gevanzo Joias. Eu tô aqui com as joias da Gevanzo. Vocês sabem que eu não tiro mais, né? As joias da Gevanzo Joias. Fica aí com Giovana Vanzo no próximo bloco, Autoestima em Foco. E no próximo bloco, Kátia, do Alemão Já. Kátia Schuster. Não perde por esperar. Olá, eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV.
Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Você já se perguntou por que, às vezes, somos tão duras conosco? Diante de um erro, diante de uma falha, a nossa primeira reação é a crítica. Nos julgamos, nos comparamos, nos exigimos além do que daríamos conta. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma mais gentil e muito mais poderosa de lidar com isso? A psicóloga e escritora Kristin Neff, referência no tema, chama isso de autocompaixão. E não é se acomodar, é olhar para si mesmo com o mesmo carinho que você teria com uma amiga que está sofrendo. É reconhecer que errar faz parte de ser humana. E que não precisamos ser perfeitas para sermos valiosas. A autocompaixão é como um abraço interno, uma pausa para respirar, um espaço de verdade. Quando você ativa o seu olhar gentil, você acalma a mente. Ativa o seu sistema verde, aquele espaço interno onde mora a calma, o acolhimento e a força tranquila. O sistema verde não é passivo, é presença ativa. É um corpo que se sente seguro para florescer. É nesse estado que conseguimos crescer, refletir, agir com consciência e não com culpa. Hoje, que tal praticar isso? Troque a autocrítica por uma frase gentil. Respire fundo. Coloque uma joia que te lembre o quanto você é valiosa, mesmo imperfeita. E diga para si mesmo: eu mereço o mesmo amor que ofereço aos outros. Este foi o programa Autoestima em Foco e eu sou Giovana Vanzo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, acesse @gvanzojoias no Instagram. Te espero lá! Você assistiu Autoestima em Foco com a Giovana Vanzo. E agora a gente voltou. A gente que estava falando sobre o corpo, né? Como o corpo se expressa através das emoções. E agora a gente vai trazer aqui, nós estamos aqui nos estúdios da Orbe com a Kátia Schuster, como o corpo se expressa através da linguagem, mais especificamente com o idioma alemão. Kátia, seja muito bem-vinda a esse episódio do Habla Empreendedor. É um prazer ter você aqui e eu já quero começar perguntando para você, Kátia, como o alemão surgiu na sua vida? Então, é uma longa história, Roberta, mas podemos tentar resumir. Querendo ou não, o alemão está desde pequeno na minha vida, porque eu sou de uma região de colonização alemã. Tá. Então, desde pequena eu sempre ouvi os familiares falando alemão. E você não falava alemão? Não, eu ouvia e entendia um pouco, mas eu realmente não cresci falando. Já a minha irmã, sim, tá? Nós temos ali, somos de outra geração. A minha irmã, ela cresceu falando alemão e foi aprender português aos 6 anos de idade na escola. Uau! Já para mim foi diferente. Eu, então, toda a vida aprendi português. Falei português, na escola falei português. Mas fui ter alemão na escola e também fui ouvir os familiares, né? Desde pequena ouvindo os familiares falando alemão. Então, o contato vem desde pequena e na vida adulta eu também decidi viver na Alemanha. Tive uma experiência aí como au pair de 1 ano na Alemanha. Mais tarde, vivenciei de novo um período na Alemanha e até que então eu me rendi ao curso de letras português e alemão.
Então, lá tive uma outra formação outrora. E com o tempo eu pensei, não, é letras que eu vou fazer, é alemão que eu vou ensinar. Olha, gente, que incrível! A Kátia Schuster não é uma qualquer, ela não é o alemão que aprendeu só na escola, ela tem vivência na Alemanha e tem uma família e uma geração da Alemanha. E o Alemão Já, hein? Eu sei que você tem um projeto super bacana, que é o Alemão Já. E você fala que é possível ensinar o alemão com leveza e afeto. Me conta o que significa isso para você, ensinar o alemão com leveza e afeto. Bom, o projeto, ele surgiu na pandemia, né? Na pandemia ali, muitas áreas tiveram que se reinventar e na educação a gente também se reinventou. Muito. Então a gente migrou para o digital e com essa migração para o digital eu vi que é possível ensinar de forma remota e que começaram a surgir, na época, então, alunos surgiram, alunos individuais e foram surgindo duplas, surgindo pequenas turmas de forma remota e eu vi, bom, é possível. Então, ali foi nascendo o Alemão Já, nasceu na pandemia e a gente está alimentando esse Alemão Já desde lá até hoje. Acho interessante como vários negócios surgiram e ressurgiram na pandemia. E o Alemão Já foi um deles. Eu costumo ouvir, Kátia, uma afirmação que todo mundo fala assim: o alemão é o idioma mais difícil que existe no mundo, que é impossível aprender alemão. O que você tem a dizer para essas pessoas? Olha, que é um mito. Uhum. Mas eu acho que eu vou trazer junto um pouquinho da leveza que você me perguntou anteriormente, tá? Hoje mesmo eu dei ainda uma aula, tá? Cedinho, numa turminha, e tivemos um aluno assistindo para ver se ele se sentiria à vontade. Me permite fazer a leitura do depoimento desse aluno? Vai ser ótimo. Fale, então, Kátia. Olá, Kátia. Gostei bastante. Turma acolhedora e alegre. Agora faz sentido sua expressão de aprender alemão de forma leve. Aula bem direcionada à conversação. Creio que em 1 ano e meio estarei em bom nível para uma experiência na Deutschland, na Alemanha. Né? Então, gente, o depoimento de hoje mesmo de um aluno dizendo que se sentiu bem, se sentiu acolhido. Né? Então, é possível aprender com leveza, porque sim, eu trago um guia, eu trabalho com uma editora, com livros da Cornell, Senora, da Ruba também, ou até mesmo da Clet, são as principais editoras aí. Mas, além do livro, que é meu guia, a gente trabalha ferramentas, a gente trabalha comunicação, eu trabalho ferramentas digitais, jogos. Então, eu trago o dia a dia do aluno para a aula, faço com que o aluno fale dos seus momentos, faço com que o aluno... Um momento seguro para aquele aluno. Inclusive, porque é um momento que ele pode errar, porque... O aluno acha que não pode aprender porque ele quer saber logo corretamente, quer saber 100% falar para começar a se comunicar. E não é preciso, né? Então, esse é um momento para o aluno poder errar, porque é errando que ele vai aprender. Óbvio. É errando que ele vai saber como ele pode melhorar, não é mesmo? Então, eu acho que é isso, Roberta. É um espaço seguro, um espaço acolhedor, para ele se comunicar, é um espaço para ele errar, porque eles acham que o aluno acha que alemão é impossível porque é difícil, porque a gramática é complexa, porque tem palavras muito extensas. Tem palavras, isso eu percebo, palavras bastante extensas, né? É uma sequência de letras ali. E me conta uma coisa, Kátia, o que você percebe de trava emocional que esse aluno que vem para você traz? Perfeito. Uma pergunta emendada já na outra, uma ideia emenda a outra, o erro. Uma das preocupações do aluno é que a trava dele é medo de errar. O aluno tem muito medo de errar e aí ele acha que vai se sentir burro se ele errar, ele não está 100% seguro para se comunicar, ele não sabe, tem medo do julgamento. Então, acho que uma das travas emocionais é o erro, né? Isso deixa ele inseguro, mas é errando que
errando que se aprende. É o que você... É aquilo que você está falando, né? Como que a forma da gente se comunicar reflete no nosso sentimento, hein? O que você me diz? Eu percebo, assim, né? Tem palavras, por exemplo, no português que não tem tradução para outros idiomas. A palavra saudade, se não me engano, né? Eu imagino que no alemão também tenha alguns termos. Como que você acha, Kátia, que existe esse reflexo, né, da comunicação como sentimento? Me conta. Eu acho que existe. Isso tem a ver talvez com afinidades, né? Tem a ver com afeto, né? Porque as saudades é uma palavra afetiva para o brasileiro, querendo ou não, né? E ao aprender alemão, a gente vai encontrando, identificando palavras de afeto. Existe Sehnsucht em alemão, vermissen, que é um verbo sentir falta. Sehnsucht é saudades, mas é um pouco diferente. Então, no alemão tem várias palavras para dizer de saudades. Uau, né? Sehnsucht. Olha aí, gente, já aprendemos uma palavra em alemão e não é pra difícil. Dizer, exato, para dizer que eu sinto falta, ich vermisse dich, eu sinto a tua falta. Então, as saudades se traduzem em português para vários contextos. Em alemão, eu tenho mais palavras para os diferentes contextos, né? Então, mas eu tenho outras palavras. Heimatland é uma palavra que o que é? O se sentir em casa. Não é exatamente se sentir em casa, né? Mas Heimat é em casa, Land, país, o país natal, a sua terra. Mas quando se está aprendendo línguas, a gente acaba dizendo muito, wo ist dein Heimat? Onde que é o seu local? É onde a gente se sente em casa. Wo wir zu Hause sich fühlen. Onde a gente se sente em casa. Né? Agora eu já falei demais. Eu acho que eu já fui longe demais. Já fui longe eu demais. acho que já fui longe demais, mas essa questão... Mas queríamos ir até a Alemanha com você, Kátia. E eu quero. Ich möchte euch die Sprache beibringen. Eu quero poder trazer o alemão para vocês, com certeza. Mas essa questão de sentimento, eu acho que quando as pessoas estão aprendendo alemão, cada pessoa tem um porquê. Isso é importante, ter um porquê. E aí, elas se agarram nesse porquê. E dentro desses porquês é que talvez elas vão trazer palavras de afeto. Talvez vai ser numa palavra de Heimat, vai ser numa palavra de Beruf, profissão, vai ser numa palavra de Wanderlust, que tem a ver com exploração, explorar o mundo, tem a ver com Fernweh, saudade de viajar. Então, acho que vai depender do porquê da pessoa, que a pessoa vai acabar se identificando com algumas palavras que vão fazer sentido afetivamente. Eu acho que isso que você está falando é importantíssimo, porque na dificuldade, a partir do momento que eu tenho um porquê, quando começar a ficar difícil, eu vou lembrar desse porquê e aí eu não desisto. Exato, é extremamente porque eu acho importante. Que quando a gente vai aprender um segundo idioma, Kátia, é normal e natural eu achar que nunca vou aprender, mas é tudo que a gente vai aprender e fazer pela primeira vez, a gente acha que, de repente, aquele impostor vai dizer assim, eu não vou conseguir, né? A gente está encerrando esse bloco, Kátia, mas eu quero que você já comece a pensar e refletir pro próximo bloco na seguinte pergunta que eu vou te fazer, né? O que a vivência intercultural ela te ensinou? Porque uma coisa é você aprender aqui, né, através de escolas e tudo, mas a outra coisa é ter a experiência da cultura. E aí eu quero que você já reflita com essa pergunta, tá? Você que vai viajar, está indo para outro país, não perde o próximo bloco, essa explicação da Kátia, que ela vai dar algumas dicas pra gente. Você está pensando em ir para a Alemanha ou para outro país, quem sabe, ou até para outra cidade? Porque você que está vindo de Porto Alegre agora, tem diferença para Curitiba também, né, Kátia? Então aguarda aí, no próximo bloco, a Kátia continua falando pra gente sobre o alemão já e suas experiências interculturais. Até breve.
voltamos para o nosso último bloco desse programa que está maravilhoso. A gente está falando sobre o corpo de forma geral, né? O corpo, como o corpo se manifesta através do alimento, através da linguagem, da expressão. E eu tô aqui agora nesse bloco com a Kátia Schuster. A Kátia, que já é professora, que ela tem um projeto chamado Alemão Já, e ela que teve a sua experiência na Alemanha. Ô, Kátia, me conta uma coisa, né? Como que essa vivência intercultural, ela se manifesta nas suas emoções, na forma que você ensina? Conta um pouquinho dessa experiência intercultural pra gente. Olha, eu acredito que ter tido essas experiências fora, elas me ajudam a ver o aluno por inteiro, né? Me ajudam a sentir a comunicação do aluno, porque gramática é extremamente importante. Mas poder observar a comunicação e poder trazer elementos para a aula de vivências, não apenas só aqui, mas vivências reais que tive na Alemanha, por exemplo, deixam a aula com um gostinho diferente, deixam a aula com um gostinho de quero mais e deixam a aula com que o aluno fique à vontade, porque ele também se sente à vontade de compartilhar de suas vivências. Claro que daqui a pouco nem todos já tiveram vivências na Alemanha, mas eles sabem que eles podem compartilhar da vivência do seu esporte, da vivência da sua sala de aula enquanto professora, da vivência de suas vendas enquanto vendedora. Então, eles podem compartilhar de suas vivências. Sim. E essas trocas, as minhas trocas com vivências, me mostraram que todas são válidas, todas são vivas, todas são ricas. Maravilhoso. Né? O Alemão Já, ele é um projeto mais de conversação, ele mistura conversação com gramática. Você está falando das vivências e isso já dá para entender que dentro do Alemão Já você valoriza muito isso. Mas me conta um pouquinho mais do método. Perfeito. Eu valorizo a comunicação, com certeza, mas não é apenas, tá? Então, eu costumo dizer que eu trabalho de forma tradicional porque eu não desfaço da necessidade ou da importância de usarmos um livro didático. Perfeito. Porque eu preciso de um guia, sabe? Até porque normalmente o aluno vai querer fazer uma proficiência mais tarde. Então, não é apenas a comunicação. A comunicação é importante para se comunicar, sim. Mas para aquele aluno que quer fazer uma proficiência, ele precisa, então, do quadro comum europeu. E ele vai precisar se comunicar, falar, ouvir, escrever e ler. Então, eu tento trazer as 4 modalidades, as 4 capacidades para a aula. Talvez numa aula eu vou trazer mais a comunicação, numa outra aula eu vou trazer mais a escrita, numa outra aula mais a leitura e assim por diante. Mas a ideia é que as 4 habilidades sejam valorizadas, mas com o guia que é o livro, porque os livros são baseados no quadro comum europeu, então eles precisam dessa base do quadro comum europeu para mais tarde poderem fazer uma prova. Perfeito. Que são as provas de proficiência, daí cada uma tem seu nível, né? Seja do A1, seja do A2, do B1, do B2 e assim por diante. Então, por isso que eu não desfaço do tradicional, porque o meu aluno quase todos vão querer fazer essa prova um dia, ou alguma prova. Então, o tradicional eu preciso. Perfeito. Mas eu tento fugir um pouco, né? A gente faz ali uma dinâmica, a gente faz um jogo, a gente introduz de forma diferente a aula, a gente pede para... faz até às vezes uns teatrinhos, mesmo em aula online a gente consegue fazer algumas encenaçõezinhas. Então, eu tento fazer o tradicional de forma dinâmica. Que tenha, como você falou, que tem a ver com a vivência, né, desse aluno que é importante. E você também é professora do ensino fundamental, regular? Isso, na educação básica. Na educação básica, você é professora, né? Me conta como
esse teu conhecimento, né? Essa tua habilidade, como é que você consegue misturar, mesclar com o ensino do alemão já? Uma coisa interfere com a outra? Me conta um pouquinho. Olha, de maneira alguma não interferem, né? Eu acho que elas se complementam. Perfeito. Né? Mas o que eu posso dizer? Agora, é recente que eu retornei para a educação básica, né? Eu estava um tempo... Desde que me formei, eu estava sempre na educação básica, mas de um tempo para cá, desde que eu vim para Curitiba, então eu estava dedicada exclusivamente ao digital, mas eu decidi que vamos voltar para a educação básica, porque ela agrega bastante. Eu acho que talvez estando com os alunos presenciais, eles me trazem ali uma prática e uma experiência e uma profundidade diferente do que o meu alemão já, porque no alemão já eu posso criar, eu posso explorar de uma maneira e testar de maneiras diferentes. E a sala de aula tradicional, como você disse, a sala de aula na educação básica, eu acabo explorando aí de forma profunda, conhecendo o aluno, conhecendo o tempo do aluno, porque isso também é importante, né? Sim. Então, eu acabo conhecendo o aluno lá do primeiro, segundo aninho e vou aprendendo com o aluno. Qual é o tempo dele, quais são as formas que ele aprende. Também Kátia, vejo isso. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? Que eu imagino que como você dá aula no ensino para crianças, né? Eu fico imaginando que quando um aluno chega para aprender alemão, você também consegue ver aquele aluno como também uma criança que está começando a aprender, né, um idioma novo. Eu fico pensando na tua cabeça como essa analogia funciona. Exato, mas é exatamente isso. Eu digo pro aluno não, porque ele se desespera, porque ele, eu não tô vendo a evolução, mas tu tá agora, é uma criança se alfabetizando numa outra língua. Claro que daí tem métodos diferentes para trabalhar a alfabetização, mas não deixa de ser. Não deixa de ser, né? Kátia, além de tudo isso, você ainda tem formação em letras e publicidade. Pois é. Como que isso tudo enriquece a tua abordagem pedagógica, né? Gente, é uma professora completa, né? Ela não só tem a vivência com o idioma, como também ela tem a didática por ser professora e publicitária. Me conta como que isso enriquece a tua abordagem. Olha, é bem interessante, sim, né? Minha primeira formação, então, foi publicidade. Depois eu me rendi até que, enfim, ao alemão, né? Sendo que o alemão sempre esteve, de alguma forma, presente, né? Eu acho que a comunicação, ela me mostra, ou ela me deixou mais sensível para a imagem, me deixou mais sensível para a comunicação, para a empatia, para ver aquele meu aluno mais plural, de forma comunicativa. E o curso de letras me deu toda a base, me deu a estrutura, me deu ferramentas pedagógicas para tratar esse aluno enquanto aluno, né? Então, acho que deu ali para fazer um conjunto bem legal. Fora que, então, pós-pandemia, com a pandemia entrou o alemão já, e hoje eu consigo também explorar esse visual da publicidade no meu perfil do alemão já. Então, deixa teu contato aí do alemão já, as redes, para que as pessoas já possam seguir. Com certeza, alemão já. Alemão já. Simples tá no assim. Insta, tá no TikTok, tá no Face, é só me seguir, que temos inclusive turmas abertas. Olha, turmas abertas de alemão já. @alemão já é coisa de publicitário isso, né? Facinho da gente aprender, da gente entender. Você tá gostando desse episódio? Então, segue lá o YouTube, vai lá e assina o canal do Habla Empreendedora no YouTube, porque esse e todos os outros episódios do Habla, tanto na Rede TV Paraná quanto na rádio Nova FM e Habla FM, estão todos lá no YouTube. Faz o seguinte, segue lá, já faz um print ou já faz uma foto da tela onde você está assistindo o Habla Empreendedora e deixe uma mensagem, marca o Habla FM, faz um stories que está assistindo o Habla Empreendedora, faz um stories e
a frase mais legal, a contribuição mais inteligente dentro desse episódio. Diz o que você está achando do Habla Empreendedora, desse episódio, que você vai concorrer a um kit do Habla Empreendedora, com mochila para notebook, com planner, caneta, enfim, tem um kit maravilhoso que logo eu vou postar lá nas redes do Habla Empreendedor. E já aproveita, já segue Alemão Já. Kátia Schuster dando uma aula aqui de alemão pra gente. A gente tá encerrando, caminhando, né, para o encerramento, mas antes, é claro, tem aquele momento do conselho, né, da dica, para quem tá querendo começar um idioma, mas sente ou vergonha, ou sente aquela trava para se expressar, ou acredita ainda que é impossível. Deixa a sua dica, Kátia, para essas pessoas. Então, a primeira dica é: não tenha medo do erro. O erro é o caminho para o acerto. Se comunique, porque depois vem a intenção. E tenha bem certo o teu porquê, ou entenda o teu porquê, para que na primeira dificuldade, ou porque você vai achar que vai ser difícil, você não se abale. Porque é importante tu entender: eu estou estudando porque eu quero fazer o intercâmbio, estou estudando porque eu quero aumentar as minhas oportunidades de emprego, estou estudando porque eu quero viajar para a Alemanha, porque eu quero morar na Alemanha. Tenha o teu porquê claro e entenda que dificuldades virão, mas o teu porquê é muito maior. E coloque. Você talvez não tenha todo dia 1 hora para estudar, mas talvez você terá 10 minutos por dia. Então aproveite os 10 minutos por dia. Ouça um podcast no caminho, seja no transporte público, seja no carro. Ouça uma música, coloque legendas no filme. Tente otimizar o teu tempo de estudos e tente colocar aí 10 minutos por dia, 3 dias na semana. Vai ver que com constância, aos poucos, a gente vai tirando aquele mito de que eu não consigo aprender nada. E olhe para a sua evolução, não compare com a evolução do coleguinha. A evolução é a sua. Quanto eu caminhei de 1 mês para cá, de 1 ano para cá, tive eu evolução, ou eu vou comparar com a evolução do colega? Não é com a do colega que eu vou comparar, é com a minha evolução, porque a minha realidade é diferente da realidade do colega. Então, acho que olhe para a sua evolução, olhe para os seus porquês e olhe para os seus ritmos. E também, se possível, tenha um guia. Nada como ter um professor que possa estar junto contigo, pegar na tua mão e vibrar junto com as tuas vitórias. E daqui a pouco também, se necessário, fazer as pontuações necessárias. Perfeito. Gente, que dicas maravilhosas, né? E claro, muitas vezes também tendo colegas que vão te ajudar nesse processo, né, Kátia? Eu acho que de ter, né, esse incentivo das pessoas é muito importante. Total. Agora falou tudo. Um professor é importante, mas tu estar na comunidade é importante, porque os teus colegas podem estar no mesmo barco que você. E então vocês compactuam. Os colegas podem compactuar das mesmas dificuldades e um ajuda o outro. E claro, né, gente? Alemão Já. Segue lá que a Kátia traz várias dicas, várias coisas legais no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, @Alemão Já. E por aqui eu encerro agradecendo sempre a sua audiência, obviamente, e os nossos apoiadores e patrocinadores, que são fundamentais para que o nosso projeto continue chegando até você em diversos canais. E na Rede TV, todas as terças-feiras às 20h30 e domingos ao meio-dia, temos um encontro marcado com o melhor do empreendedorismo feminino do Paraná para o mundo, porque estamos em mais de 180 países através do streaming. Inclusive, se tem alguém aí na Alemanha, comunidade brasileira aí na Alemanha, manda mensagem aí pra gente. A gente quer saber se tá chegando aí para você a nossa mensagem. E por aqui finalizo agradecendo Gevanzo Joias,
Orb7, Reibe Produções, Alemão Já, a Camila Esbardella, que esteve no primeiro bloco, a Thaís Silva Fotografia, que ficou fazendo todo o making off aqui pra gente. Mas a gente vai encerrar diferente hoje, com a despedida da Kátia em alemão. Kátia, a palavra é sua, deixa sua última mensagem. Ja, ich warte auf dich bei Alemão Já. Eu espero por você no Alemão Já. Encerro dizendo: quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até a próxima, tchau!